Nós paramos no 15, né? Isso, nós paramos nesse aí domingo passado, falando a respeito da igreja ser um presente de Deus Pai para Deus Filho. E a pergunta é, por que ele faria isso? Porque ele é um Deus de amor, é um amor perfeito. E a gente comentou assim que esse parâmetro de amor é uma coisa que nós temos de maneira errada. Nós sempre vamos entender amor conforme nossos sentimentos, né? Nós vamos entender amor conforme nossos sentimentos. Nós não vamos entender amor do ponto de vista de Deus. A palavra mais próxima que nós podemos entender de amor é aquilo que a Bíblia fala sobre a própria pessoa de Deus, que Deus é amor. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia, Deus é amor, não tem a ver só com esse sentimento que você sabe sobre amor. Até porque nem sempre nós conseguimos amar na maneira como Deus quer. E mesmo que você pudesse amar um amor incondicional, e há quem diga que amor incondicional aqui na Terra, ele é o amor materno, nem é o paterno, é o amor materno. É um amor que fica longe da pessoa de Deus, quando você atribui a Ele aquilo que Ele diz que Ele é, que é um Deus de amor. Então, todas as vezes em que nós não entendermos algumas coisas a respeito do amor de Deus, lembra, isso é normal. Porque se fôssemos medir pelos nossos sentimentos, nós ficamos sempre aquém daquilo que a gente deveria entender sobre a pessoa de Deus. A propósito, ontem, sem querer, eu descobri uma música. Eu vou até pedir para vocês depois, quando vocês tiverem um tempinho, para vocês acessarem. Eu nem sei se é uma música antiga, uma música nova, de Oswaldo Montenegro. Ele comenta numa gravação assim: eu não acredito em Deus. Falei isso para Madalena, que é uma amiga dele, que faz parte da banda dele. Falei isso para Maná, e ela disse, para Madá. E ela disse assim: como você não acredita em Deus se você é um religioso? Ele diz assim: eu não acredito em Deus, mas eu acredito na Madá, que acredita em Deus. E aí ele compôs essa música. Eu achei muito interessante. Alguém já ouviu? Não? A música é bonita, viu? E aí ele começa a música fazendo perguntas. O tempo todo ele faz perguntas filosóficas, né, a respeito de Deus e das decisões de Deus. A respeito de Deus e das decisões de Deus. E aí quando ele termina, a última frase, que eu não vou falar aqui, para vocês irem lá depois, ela é surpreendente, a última linha. E aí eu olhei aquilo, olhei assim, puxa vida, ele fala tolices na música e ele fala verdades na música. Questões a respeito de Deus, a respeito das decisões de Deus, muito parecida com as questões que Jó levou até Deus naquele período de crise dele. Muito interessante. E aí, quando vem de uma pessoa que não é uma pessoa com uma mentalidade cristã evangélica, você diz, olha aí, a pessoa como eu e você, que podemos dizer que nós conhecemos um pouco a respeito de Deus, nós não entendemos decisões de Deus. Assim como um homem que ele próprio diz, eu não acreditava, não acredito em Deus, alguma coisa assim, também tem as mesmas questões, ele também não entende Deus. O máximo que ele pode é conhecer Deus, mas ele não vai entender Deus, mesmo sendo uma pessoa de um intelecto afiado, uma pessoa de quase 70 anos de idade, ele não vai conseguir entender Deus, porque ninguém consegue entender Deus, mas a gente pode conhecer Deus. E nesse processo nós fazemos perguntas, por exemplo, como pode um pai ter que enterrar um filho? Como pode um filho morrer antes do pai? Estão entendendo? Como pode um filho morrer antes do pai?
São perguntas que um pai que está na beira de um caixão, ele faz para Deus. A ordem está inversa, Deus. Essa ordem está mudada. Todas essas questões que nos fazem pensar na pessoa de Deus são questões que nos levam a refletir na grandeza e na profundidade, e na largura e na altura, e em tudo aquilo que a gente pode entender quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Deus, das riquezas de Deus. E tudo isso eu trago para você para dizer a respeito do porquê que você é um presente de Deus, conforme os textos que eu li nesses últimos 2 ou 3 domingos com vocês. Então, eu quero só dar continuação aqui nesse assunto. E eu deixei bem... acho que desconfigurou lá porque eu mudei a fonte de novo. Mas nem adianta você mexer aí, porque tem bastante coisa aí. E aí, quando muda de computador, muda essas questões aí. O Pai, eu deixei bem esmiuçado, que é para ajudar você também, já que isso aqui é um assunto progressivo, né? O Pai amou perfeitamente a segunda pessoa da Trindade. Quando está se referindo a Jesus, Ele amou profundamente, amou perfeitamente, amou não como o Deus que ama Deus, mas um Deus que ama o Filho. Tá? Porque se você entende que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Trindade, eles não têm diferença neles, vai ter essa questão de diferença quando você fala do amor do Pai para o Filho, que é a posição que Jesus ele fica aqui nessa relação. Ele queria demonstrar esse amor de tal maneira que disse a Jesus que criaria, estamos falando de eternidade, que ele criaria uma raça e dela tiraria, redimiria um povo, uma multidão para ele. Por que a gente vê isso? Porque ainda que todas as pessoas tenham sido criadas por Deus, todas as pessoas são chamadas para a salvação, todas não são salvas, todas não serão salvas. Guarda isso. Ainda que todas elas têm todas as possibilidades de responder sim a Deus, todas não responderiam sim para Deus. Mas desse povo todo, Deus tiraria um povo. A palavra igreja é exatamente isso, é a assembleia, é a reunião, é o ajuntamento de um povo separado. Então, se você quiser didaticamente entender assim, dentre uma multidão, Deus, ele tira um povo para ele. Separado para ele. E esse povo é um povo a quem Deus vai dirigir diretamente como aquele que convida essas pessoas, ou desafia essas pessoas, ou chama essas pessoas para a santidade, para cumprir propósitos. Esses aqui também são chamados para cumprir propósitos. Mas esses daqui são aqueles que Deus diretamente está dizendo assim, eu chamo vocês para tornar vocês a imagem e semelhança do meu Filho. E que levaria para o céu essas pessoas para que elas sempre o adorassem. Todos podem louvar a Deus, não somente os homens, mas toda a criação louva a Deus. Mas adorar a Deus, só aqueles que têm o Espírito de Deus que leva ele a adorar em espírito e em verdade. Então guarda isso. Os pardais também louvam a Deus. Os rios louvam a Deus. As estrelas louvam a Deus. Os sons da natureza louvam a Deus. A beleza da criação louva a Deus. Até um bichinho verdinho chamado louva a Deus, louva a Deus. Todos podem louvar a Deus porque foram feitos para o louvor da glória de Deus. Agora, apenas o homem louva a Deus, ou pode louvar a Deus perfeitamente, e apenas o homem, a partir do louvor, pode adorar a Deus perfeitamente. Estou falando do homem aqui na terra, porque no céu,
todos adoram a Deus. Então, o céu é esse lugar, que é o lugar que habita ou vão habitar todos os salvos, para o louvor e adoração do próprio Filho. E veja que interessante, Jesus, ele merece o louvor e adoração. Travou de novo. Então, volta ali. Ixi. Cortou lá em cima. Depois eu vou arrumar isso aí para a semana que vem. Ali em cima tem uma frase ali: Jesus merece louvor e adoração. Então, veja, você é um crente não para ir para o céu, coisa que aprendeu errado lá no passado, né? Tudo que importava lá no passado, quando você ouviu sobre Jesus, era: receba Jesus como Salvador, para você não ir para o inferno e para você ir para o céu. Isso, gente, é uma unha do Evangelho. Tá? É só um pedacinho. Isso é o insignificante dentro do Evangelho. Porque o Evangelho é muito, mas muito, mas muito mais do que isso. Mas nós vamos entender que no passado, talvez a forma mais fácil na evangelização, de levar pessoas a compreender um pouco sobre a salvação, seria dar ênfase a um céu de justiça, a um céu de paz, a um céu da presença de Deus e a um lugar de sofrimento e perdição, que é a separação de Deus. Então, toda religião sobre a terra, ela tem esse viés de paraíso. Tá? Seja ele aperfeiçoado, seja ele intermediário, seja ele em processo de formação. Todas as religiões, todas elas. Em algumas sempre vai ter um juízo. Então, quando se fala de evangelismo ou de evangelização, esses itens entram. Mas a ênfase dada a respeito da salvação para ir ao céu é uma ênfase equivocada. Por quê? Porque você não deve, não pode, não precisa, nem queira crer em Cristo para escapar da perdição, ou para ir para o céu, porque isso, no fundo, é uma decisão bem egoísta. Só porque você não quer sofrer, você quer o céu. Só porque você não quer sofrer, você quer receber Jesus. Só porque você não quer ficar, você quer receber Jesus? Então, Jesus é a pólice contra fogo do inferno. Percebe a pobreza disso? Mas foi isso que eu aprendi desde criança, é isso que muitos de nós aprendemos e ficamos agarrados a isso. Já sou salvo, já estou seguro, já estou... E há quem acha que ainda nem está seguro, que é uma coisa complicadíssima, né? Então, assim, tudo para mim, na religião ou na salvação, tudo para mim é um escape do inferno. E há quem possa pensar que, inclusive, nem precisa ir para o céu, desde que não vá para o inferno. Não é? Chega a esse ponto. Nem preciso ir para o céu, desde que eu não vá para o inferno. Se tem um lugar aí que eu fico lá, né? Também está valendo, porque pelo menos eu não tive que santificar a minha vida, não tive que andar na verdade, não tive que fazer esse esforço, mas também não vou para o lugar de sofrimento, o lugar de perdição. Então guarda isso no seu coração, você é um crente não para ir para o céu, porque isso, no final das contas, é só um bônus. O céu é só um bônus. O céu é só um lugar em que nós vamos estar com Ele. Você diz, mas isso é de menos? Não, claro que não é de menos. Mas essa não deve ser a motivação primária porque você recebeu Jesus como Salvador. Primeira coisa que você entende quando você recebe Jesus como Salvador é que existe um pecador e existe um Salvador. E o Salvador não é você. Aí já ficou bem claro quem que está precisando de quem. Você é um crente para expressar para todo sempre. Você é um crente para expressar para todo sempre
E esse todo sempre, vamos lá, de novo cair naquela retórica de tempo e espaço, que é o nosso problema. Você é um crente para expressar para todo sempre o amor do Pai ao Filho. Porque lá em Apocalipse, capítulo 5, o tempo todo, o tempo que não é o tempo nosso, Cronos, esse tempo é um tempo em que o céu, envolvendo toda a criação dele, está dizendo: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Esse céu que a Bíblia não descreve totalmente, e pode ser até que a linguagem lá de Apocalipse é uma linguagem assim um tanto figurada, para não dar nó na cabeça do homem, é um céu com muitos céus. Vamos viajar aqui? É um céu com muitos céus dentro dele. E esse céu com muitos céus tem um departamento, né? Pega um departamento ali, dá um nome qualquer para ele, e esse é o departamento que tem um grande coral de quem está dizendo: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Aí ali, num outro departamento, tem lá uma legião de anjos tocando uns instrumentos. Ó, a gente está viajando, tá? Pode ser? Vocês não estão achando que é bem assim, mas só para a gente... E esse instrumento, ele fala. Então, quando os anjos tocam esse instrumento, ele está dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, começa a juntar vozes, como se fosse um grande coral. Você consegue imaginar muitos departamentos? E cada um deles fazendo vozes, e cada um deles com seus instrumentos, e fazendo uma coisa no céu assim que nunca para, e você nunca quer parar de ouvir? De tão bonito, de tão belo, de tão transcendente. Então você é um crente para expressar para todos sempre o amor do Pai para o Filho. E aí cabe a pergunta: isso é para acontecer lá no céu ou aqui na terra? Lá no céu ou aqui na terra? A gente tem que morrer primeiro para ir para lá, para começar a fazer isso, né? Tem que esperar para ir para lá, né? A gente não pode fazer aqui, porque aqui a gente é totalmente desprovido de Deus. A gente não tem espírito dele, a gente não tem instrução dele, a gente não tem que fazer nada. Então, a gente está esperando morrer para poder cumprir isso, é isso? Então, veja só, o céu começa aqui. O céu começa aqui, com a igreja. Guarda isso, gente. Seja isso. O céu começa na terra com a igreja. A igreja é o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus sobre a terra, é aquele que já começou a glorificar a pessoa de Jesus no céu. Jesus também falou o seguinte: aquele que vem a mim, não o lançarei fora. Então significa que toda pessoa que vem a Cristo é um presente do Pai ao Filho, como expressão do amor dele. Então, quando Deus está dando a Jesus você, ele está dizendo assim: eu dou a você esse meu filho. E Jesus abre o pacote, vê que é você e diz: não quero. Joga fora. Esse é feio, esse é pesado, esse é escurinho, esse é clarinho, esse é maior, esse é menor. Esse já tem um igual. Já tem um igual aqui. Para que dois gaúchos? Já tem um, joga o outro fora. É isso? Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Por quê? Porque você não joga fora presente.
E aí você, como humano, tem o direito de não gostar, tem o direito de trocar. Não é? Agora, o pai está dando para o filho um presente em que o filho não vai gostar? O pai não sabe o que o filho gosta? O pai não conhece o filho? A pior coisa que a gente pode fazer é participar de amigo oculto no final do ano e dar presente para uma pessoa que não é amigo oculto. Ou quer dizer, não é amigo. Ele é tão oculto que não é amigo, né? Aí você diz assim, puxa vida, eu tirei o fulano ali naquele negócio lá, mas nem sei o que ele gosta. Daí você fica semanas ali tentando descobrir o que ele gosta para poder dar. Que coisa mais tola, não é? Não é verdade? Não é uma coisa boba. Chegar ali no dia de dar o presente para a pessoa, você é meu amigo, toma aqui o presente, a pessoa abre assim, nossa, nada a ver. Agora imagina Jesus recebendo do pai um presente assim, ele olha e o pai não me conhece, me deu isso aqui. Não. Toda pessoa que vem a Cristo é um presente do pai ao filho como expressão de amor. E sendo expressão de amor de um pai que conhece o filho, não tem erro. Você não é erro. O que você custou é preço muito especial. Agora você está aí pensando, espera aí, como que é presente se foi ele que comprou com o sangue dele? Você pensou isso, não foi? Como que é um presente se ele comprou com o sangue dele? Você vai entender isso no final. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esses textos assim em negrito é Bíblia, tá? Não é eu que inventei. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que coisa interessante aqui. Olha o quanto o Pai olha para você. Olha quanto o Pai conhece você. Olha quanto o Pai encaminhou você para o Filho. Por quê? Porque não é natural que pessoas queiram ir a Jesus somente porque elas querem ir a Jesus. Isso é um pouco pesado, tá? Eu sei que você pode ficar meio confuso, ou bastante confuso. E para entender isso, a gente já vai passar por isso também daqui a pouco, mas só volta um pouquinho. A palavra de Deus diz que nós, antes da salvação, estávamos mortos em delitos e pecados. Lembra disso? Como que uma pessoa nesse estado, ela queira se levantar e ir até Jesus? Como que isso pode acontecer? Está pensando sobre isso? Como que uma pessoa morta em delito e pecado? Veja, nós estamos falando de santidade de Deus, estamos falando de pecado. Santidade é pureza, pecado é imundícia. Nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus que justifica o homem pela fé. Estamos falando de um Deus que não aceita as nossas obras como oferta para a salvação ou para negociar a salvação. Estamos falando disso porque diz as Escrituras que as nossas obras, elas são como trapos de imundícia. Então você não pode pegar uma bandeja com trapos de imundícia, uma bandeja cheia de gases com pus, com sujeira, com casca de ferida, e levar, e dizer assim, eu trago aqui uma coisa boa para fazer uma oferta ao Senhor. Você não pode pensar isso. Porque é isso que o profeta diz, nossas obras, para Deus, eles são como trapos de imundícia. Lá em Efésios 2, diz que nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como que alguém poderia chegar para Deus e dizer assim, eu tenho coisa boa, porque você não tem coisa boa como homem natural. Então, só vai ao Pai
aquele que o Pai trouxer, ou aquele que o Pai enviar. E o Filho não lança fora, não rejeita. Vocês vão ter que me ajudar aí, porque o negócio aqui não está indo. Olha lá. No que você está seguro? Quando você vê tudo isso, no que você está seguro? Você pode ter certeza absoluta que você está seguro no amor do Pai, você está seguro na aceitação, na recepção do Filho, e você está seguro no compromisso do Filho que vai ressuscitá-lo no último dia. Se você parar um pouquinho e analisar isso aqui, você acaba percebendo a grande riqueza que há em tudo isso aí. Porque quando nós pensamos a respeito desse cuidado de Deus, é natural que a gente para um pouquinho e diz assim, mas o quanto tudo isso é de fato real? Quanto tudo isso é assim mesmo? Quem garante que essa interpretação bíblica é uma interpretação correta? Quem garante que essas verdades são essas verdades como estão sendo colocadas? Então, numa síntese, você observa essas palavras e você confere com o restante da Bíblia, e aí você que tem que saber disso, e você vai encontrar na palavra do Senhor a garantia do amor dele. Então, vamos lá. Deus é um Deus de amor. Eu penso que ninguém aqui vai ter dúvida desse amor perfeito. Se a própria Bíblia descreve Deus como sendo amor. Compreendido? Fechado essa questão? Vimos agora há pouco o versículo, que aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Então ficamos seguros que Jesus é aquele que nos recebe. Jesus é aquele que nos recebe. Se eu penso assim, eu creio assim, porque está escrito assim, e há evidências dele aqui na terra, acolhendo pessoas, na época que ele estava aqui, acolhendo pessoas que ninguém queria, pessoas rejeitadas, e não eram as boas pessoas, não. Ele acolheu ladrão, ele acolheu prostituta, ele acolheu desonestos, ele acolheu leproso, ele acolheu endemoniado. Quantos de vocês acolheram em casa ladrão, prostituta, gente com Covid naquela época? Correram deles, né? Sabia que alguém estava com Covid, punha máscara, jogava comida debaixo da porta e desonesto. É fácil acolher essas pessoas? Então, Jesus aqui na terra, ele acolheu elas. Então, se ele acolheu essas pessoas, ele recepcionou essas pessoas, agora imagina você empacotado como um presente do Pai para ele. Então, há dúvida aí? Ou é uma questão que a gente pode fechar? Então, no amor do Pai, na recepção do Filho, e esse mesmo Filho que você crê, que te recebe, ele faz uma promessa de que ele vai ressuscitá-lo no mesmo dia, no último dia. Então, chegamos num ponto de exercício da nossa fé. Porque se eu creio no amor do Pai, eu creio na recepção do Filho, e o Filho diz que no último dia ele vai me ressuscitar, demanda agora um pouco de fé para você crer que você, morrendo em Cristo, você vai ressuscitar no último dia. Para que não ficasse totalmente à disposição só do agir de Deus, Deus diz para você, agora eu tenho uma palavra do meu Filho para você, que esse presente ele vai levantar no último dia, ele vai ressuscitar no último dia, porque ou nós morremos ou seremos arrebatados. Qualquer um dos dois, para ele tanto faz. Ressuscitar ou arrebatar é a mesma força que ele tem que fazer. Há problemas aí? Eu não sei se ajudou a explicar isso.
Mas a minha vontade é que você depois vá embora e você vai seguro nisso. De que você não é um crente porque um dia você apareceu numa igreja de crente e virou crente. Você não é um crente porque você nasceu num lar de crente, todo filho de crente é crentinho. Porque você não frequenta a igreja porque você é crente ou é crente porque frequenta a igreja. Então, a minha vontade e o meu desejo e a minha oração é que você realmente alicerce a sua vida em Jesus de tal forma que você não tenha qualquer dúvida e a partir disso você amadureça e você amadureça os seus irmãos e você ajuda os seus irmãos e você não é aquele que é levado por qualquer vento de doutrina. Porque uma das coisas que me aborrece profundamente, gente, agora é confissão, tá? Se há coisa que me aborrece profundamente é ter um crente sentado aqui ou ali ou lá, né? Por longo tempo, e eu ensinando por longo tempo, e um dia a pessoa vira as costas e vai comer bolotas de porco. Ah, então, pastor, sabe o que é? Não é nada com você. Eu já escutei isso tantas vezes. Não é nada com você. Mas é que eu estou fazendo um estudo com a pessoa, aí tá, então pensa comigo assim, é o estudo. É o estudo. Eu tenho até vontade de dizer assim, me dá uma cópia, que deve ser o estudo. E aí quando a pessoa começa a falar, gente, ela trocou um banquete por um sanduichinho de fast food. É que o sanduichinho de fast food tem um gostinho assim, sintético, apimentado, negócio assim, tal, queima a boca, sai fogo pelas narinas, e sapateia um pouquinho, e faz isso, e faz aquilo, você diz, e depois que passa o efeito? A gente faz outro. E depois que passa o efeito, a gente faz outro. A gente muda a receita, e fica ali. Vocês entenderam? Que pena, que desperdício. Que desperdício. Porque se algo que você vai encontrar no ministério do apóstolo Paulo, é ele dizendo assim, eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu oro para que vocês desenvolvam a sua salvação. Eu oro para que vocês... Quer dizer, na visão de Paulo, ele edificando ele fundando igrejas, o passo 2 é edificar a igreja. Primeiro, ele funda a igreja. Segundo, ele edifica a igreja. Porque uma igreja edificada é uma igreja que tem uma consciência do cabeça que ela tem. E ela tendo consciência do cabeça que ela tem, ela como corpo, ela é saudável. Pegaram? Então não é para a gente ficar aí como um presentinho qualquer, né? Deus colocou você nas mãos do filho, um presente de valor, e você diz, isso não é nada, não sou nada, não é bem assim. Então vamos lá. Vamos lá, um dia que isso aqui funcionar. Então, bom, já foi. Agora não funciona mais. Se revoltou. Revoltadinho. Você está preso. Onde que você está preso? Você está preso numa expressão de Deus. Numa expressão divina do amor de Deus. Oba, se é uma prisão boa é essa, né? Onde é que eu estou preso? Gente, se há um lugar para você ficar preso e você deve ficar feliz, é estar preso na expressão do amor de Deus. Ou seja, Deus não sabe o que fazer com você, Ele prende você, Ele segura você, porque você está preso nessa expressão. Isso é tão além do que a gente pode imaginar, que a gente fica, às vezes, até um pouco fascinado com isso, né? Como que pode? Por quê? Porque você não veio a Deus por um estalo.
Então, vamos lá, vamos escalando isso aqui. Você não veio a Deus por um estalo. Você não escolheu a Deus e pronto, e acabou. Voltou lá? Não? Voltou. Como eu disse agora há pouco, Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos. E morto não reage. Então, como é que você virou presente do pai para o filho? Não teve uma intervenção de Deus aí? Não teve um agir de Deus? Não teve um movimento de Deus? E não adianta você falar assim, não, mas estava morto, mas não estava morto. Explica isso. Quem é que morre, mas não morre? Bem, não morreu bem. Quem é que morre, mas continua com alguma coisa viva dentro dela depois de horas? Até quando a gente morre, fisicamente, matéria, até fica, né? Mas espírito, até porque a palavra morte significa exatamente isso, tá? Separação, thanatos, separação. Corpo, alma e espírito, na morte, o espírito junto com a alma, obviamente, porque eles são imateriais, eles são separados do corpo. Separou do corpo, gente, não tem remendo. Separou. Tem uma expressão na Bíblia que fala da vida como um fio de prata. Então, olha aqui para mim. Isso aqui é você, e isso aqui dentro é espírito e alma. Tem um fio de prata ligando aqui, ó. Tá? Então, o sujeito em experiência de quase morte, o que acontece? Ele ameaça ir, mas o fio de prata está ligando. Desmaia, fica na UTI, às vezes dá uma subida rápida, mas não rompeu. E a partir do momento que rompeu, só ressurreição. Então, ninguém morre mais ou menos. A partir do momento que separou, aqui pode ficar um coração ainda, pode ficar um rim, pode ficar um fígado, pode ficar uma córnea, pode ficar alguns tecidos, pode ficar alguma coisa funcionando ainda por um período de tempo. Por quê? Porque a maquininha aqui está quente, ou ela é mantida quente ali na máquina, alguma coisa ainda pode ficar aqui. Mas o sujeito já vazou. Aí você olha lá, estávamos mortos em nosso delito de pecado. Então vamos lá, quando Adão e Eva pecaram, olha aqui para mim de novo. Estava lá, Deus disse, se comer, morre. No dia que comer, certamente morrerá. Então o que aconteceu? Eva comeu. O que aconteceu? Não morreu ainda não. Há uma coisa ligada aqui ainda. Por quê? O representante da raça é quem? Quem que é o representante da raça? Adão. Ela oferece para ele. A Bíblia não fala nada, mas vamos imaginar aqui de novo. Eu gosto de imaginar coisas. Nessa coisa dela oferecer para ele o fruto proibido, teve uma DR ali, teve uma briga do casal. Ele disse, mas você não deveria. E ela disse, tá, mas ele me seduziu e eu comi. Come também, você vai gostar. Ele diz, não. E foram dormir, um virar de costas para o outro. No dia seguinte, ele levantou com fome e a maçã estava ali ainda, tá? Mordida. Bem assim, ó. Estava ali mordida. E ela disse, mas por que você é tão ruim assim que você não quer comer isso? Só porque eu comi, o pecado foi consumado? Ainda não. Então, digamos que ficou ali a maçã já ficando preta, né? Tá oxidando e tal. E aí ele resolve, tá bom, mulher.
e ele come. Então, a situação dos dois estava assim. Quando ele come, em perfeita consciência, em desobediência, quando ele come, ele completa e rompe-se o fio e ele morre. Morre. Ele e ela. Gente, eu nem sei se ele terminou de engolir a maçã. Maçã, romã, sei lá o quê. Não sei se ele chegou, mas o fato é que quando ele come, a primeira coisa que ele sente é uma mudança na própria natureza. A natureza dele. De novo, vamos viajar um pouquinho? Já estou terminando. Quando Deus criou o homem e mulher, Ele cria com uma faculdade mental elevadíssima, um QI elevado. Uma capacidade muito além dessa que o homem tem hoje. Quando Deus cria Adão e Eva, perfeitos, funcionando, sem pecado, sem malícia, ele consegue, olha gente, ele consegue ouvir Deus, ele consegue falar com Deus, ele consegue nomear a criação, ele consegue, dentro de um estado de pureza, num ambiente perfeito, ele consegue viver de um jeito assim extraordinário. E na hora em que ele peca, a natureza dele muda. Então, primeira coisa, certamente aconteceu com ele, foi consciência mudada. Agora é uma consciência de si, uma consciência de pecado. A outra coisa é, perdeu capacidade intelectual. Porque os cientistas dizem que o homem usa um percentual muito pequeno da sua capacidade de raciocínio. Não era assim com Adão. Ele percebe no corpo, porque naquela hora, o corpo é como se tivesse dado um reverso, né? Estava indo e agora começou a fazer uma curva, porque começa a morrer. Morrer fisicamente, porque morrer espiritualmente já aconteceu. Agora começa a outra morte. As primeiras células já morrem ali, o primeiro pacote de células morrem ali. E ainda o cara resolve olhar para baixo. E o que ele vê? A sua nudez. E aí, medo, vergonha, um turbilhão de confusão. Isso tudo vai acontecer no nível físico e emocional. Porque no nível espiritual, o que aconteceu? Morreu. E olha, gente, não morreu mais ou menos. Morreu. Acabou. O que vai acontecer daqui para frente, tudo vai depender de Deus. Porque da parte do homem, aquilo que Deus falou que aconteceria, aconteceu. Então, para a gente compreender um pouquinho assim, Deus falou isso para nós aqui. Então, todos nós somos Adão e Eva, tá? Deus falou assim, gente, eu criei vocês, pus aqui, tá assim, tá, beleza, tá. Só não faça isso. E eu, como representante de vocês, disse, gente, eu vou lá. Vamos fazer de conta que aquela lá é a árvore, né? Gente, eu estou pensando em ir lá. E você disse, não vai, que ele falou para não ir. Aí eu dei uma voltinha, voltei. O que acontece se eu for até lá? Vocês deram um grito juntos, não vá, porque ele falou para não ir. A terceira vez, e o diabinho aqui no ouvido, dizendo assim, esse pessoal não sabe de nada. Vai lá, você vai ver quando você for até lá, todo mundo vai se beneficiar. Aí eu disse para vocês, gente, todos nós vamos nos beneficiar se eu for até lá. Aí vocês já falaram bem mais baixo, assim, é melhor não ir. Só que vocês pararam de olhar para mim e começaram a olhar para lá. Todos vocês olham para lá. Olha para lá. Aí eu olho para vocês estão olhando lá ainda. Eu olho para vocês estão lá.
Pessoal, o que vocês acham? Se a gente for, aí você diz assim, você que sabe. Mudaram, não mudaram? Aí eu dei mais um tempinho e eu olho e vocês nem piscam. Olha que não piscam. Eu já estou bem mais perto. E aí eu digo assim, o que vocês acham? Vocês fazem assim. Não, já tinha assim, tipo, decida aí. É. Não, você faz parte da minha decisão. Aí eu apelo, gente, é o seguinte, unanimidade eu toco. Se não tiver unanimidade... E aí vocês já estão pensando igual eu. Aí ele levanta a mão, fazer uma votação. Tem que ser 100%. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo. Se não dá, senão não posso tocar. Levanta aí, rapaz. 100%. Aí eu olho assim, vocês concordam? Concordam. Quem aprova? Anota aí, anjão, anota aí. E aí eu toco. Já era. Agora vocês caem para frente assim, ó. Todo mundo. Todos mortos. Todos mortos. Caem para frente, gente. Isso. Todos mortos. Não, continuam caídos. Todo mundo. Não tem ninguém vivo aí. Todos mortos. A culpa é de Deus? Continua aí, vocês estão mortos. A culpa é de Deus? Não. Deus não falou que ia acontecer? Pronto. E agora, seus mortos? Mas Deus diz assim, eu vou separar uns para mim. Daí ele vem batendo assim. Ele nem sabe quem é quem, mas ele vem. Deus não sabe nada, então ele vai pegando qualquer um. E esses que eu toquei, levanta a cabeça. Deus está errado ou está certo? Fiquem em pé vocês que eu toquei. Ó, escolhi uma quadrilha. 4 pessoas. E os outros estão mortos ainda. Esses aqui que foram escolhidos, eles merecem alguma coisa? Eles podem falar alguma coisa? Eles mereciam? Não. Vocês que estão mortos, podem reclamar de alguma coisa? Hã? Estão mortos. Reclamar do quê? Então, as decisões de Deus, elas são as decisões de Deus. Pode sentar, obrigado, tá? De um Deus soberano. Ele pode hoje ainda ir naqueles que estão lá e tocar neles? Deus pode eleger, Deus pode escolher. Deus não é um Deus estagnado, Deus não é um Deus que tomou uma decisão lá atrás e não mexe mais na sua decisão. Deus é Deus. Ele pode eleger quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, o tempo que Ele quiser, até porque o tempo e as pessoas e os projetos e os planos são dele, não nossos. E esses que Ele levanta, Ele empacota num pacote bem bonito e dá de presente para o filho. E essa pessoa é você. Então, todos vocês que estão aqui hoje de manhã, eu quero crer que todos vocês foram tocados por Deus. Dentro de uma multidão de pessoas, dentro de um mundo de mortos, Ele tocou vocês. Porque se não tivesse sido isso, você não estaria aqui. E você estando aqui não é porque você merece, porque os seus pecados, as suas obras, são como trapo de imundícia numa bandeja. Ninguém quer, nem na bandeja de ouro. Mas tudo foi de Deus. Presente de Deus para o Filho. Então, você um dia ter ouvido com esses ouvidos, acontecido algo no seu coração, levado você a responder para Deus, não tem nada a ver com você. Você não é bom para isso. Tem a ver com a decisão de Deus. Compreenderam isso? Podemos ir embora? Podemos ir embora entendendo isso? Amém? Olha o valor que você tem. Olha o valor que a igreja tem. Olha o valor desse presente.
Olha o quanto o Deus perfeito envolveu você nos planos dele. E de novo, agora do lado de cá, com a consciência que vocês têm, não fique pensando que os outros que continuam mortos, Deus não tem piedade deles. Deus não tem misericórdia deles. Tá? Porque se você for nesse raciocínio, você começa a dizer que Deus tomou decisão errada. Então, se Deus tomou decisão errada lá, Ele pode ter tomado decisão errada também a respeito de você. Não, comigo está tudo certo. Ele acertou comigo, mas ele errou com aquele outro lá. Agora, pensa uma coisa. Então, aqui vocês não estão vendo, mas tem um morto. Ele tá inclinadinho assim. Está sentadinho aqui, tem até uma cadeirinha para ele. Ele está aqui. Aí Deus vem e toca nele. E ele olha para Deus assim, você quer o quê? Estou chamando você. Estou chamando você. Para quê? Estou chamando você porque eu quero empacotar você e dar de presente para meu filho. Não quero. Eu estou chamando você para te dar um propósito de vida. Não quero. Eu estou chamando você para sair desse lugar. Não quero. Eu estou chamando você para abandonar essa vida. Não quero. Eu estou chamando você então para te dar um céu de bônus. Não quero. Aproveitar, só uma perguntinha para o Senhor. Onde estão aqueles meus amigos que morreram? Eles não quiseram vir a mim e eles estão no inferno. Ok, então é para lá que eu quero ir. Onde estão os meus amigos? Já ouviram expressões assim? Se os meus amigos estão no inferno, então é para lá que eu quero ir. Estão entendendo? Essa pessoa está dizendo o seguinte: não quero. Aí alguém diz assim, mas o chamado de Deus é um chamado irresistível. Já ouviram isso? É um chamado irresistível. Irresistível do ponto de vista de Deus. Como Deus é limitado, nessas horas que você vai entender uma coisa aqui, que tem expressões que nós usamos a respeito da onipotência e onipresença de Deus. Quando você fala assim, Deus é onipotente, eu posso fazer um recortezinho e dizer para você, Deus não é onipotente. Do jeito que nós entendemos. Não assusta aí, Tiago. Um dia eu falei isso lá em casa, o Tiago quis levantar e ir embora, ligou o carro, saiu patinando, e assim, virou a cabeça o homem. O Deus onipotente, ele pode tudo, né? O Deus que não pode passar de uns limites. Por exemplo, Deus pode negar a si mesmo? Deus pode jurar por si mesmo? Deus pode pecar? Então, nesse aspecto, ele não é onipotente. Entenderam? Nesse aspecto, então assim, chega no limite da decisão do homem, do livre-arbítrio do homem, e Deus para ali, porque ele diz assim, eu quero ressuscitar, eu quero levantar você, e você se recusa. Então, de certa forma, esse Deus, que a gente diz assim, a ordem dele é uma ordem irresistível, ela é resistida pelo livre-arbítrio do homem. Esse é um pensamento meu. Isso não está descrito desta forma na Bíblia, então eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui é um aspecto doutrinário que abre conversas por séculos. Não estou tratando isso hoje aqui como novidade. Ao longo dos séculos, esse é um debate na teologia. Então você diz, pastor, como é que eu posso entender? Isso eu compartilho com vocês. Se você
assimilar um pouquinho disso aqui e você pensar um pouquinho disso, você não está pecando, mas você está elaborando uma doutrina a respeito da salvação. E quando você para elaborar aquilo que está na Bíblia, que não é definido perfeitamente na Bíblia, você tem toda a liberdade para falar com Deus sobre isso. Então, vão embora e converse com Deus durante essa semana sobre você ser um presente escolhido do Pai para o Filho. Depois eu explico para você como é que o Filho pagou pelo presente dele. Vamos ficar em pé? Vamos terminar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado pelo sol da justiça, que é Jesus sobre nós. Obrigado por nos dar vida. Obrigado por nos chamar para o Senhor. Obrigado por tocar em nós. Obrigado por nos convidar a uma renúncia. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos renunciar tudo aquilo que é da nossa vida aqui na terra para viver uma vida para o Senhor. Deus, oramos pela Tua igreja, oramos pelo Teu povo, oramos pela igreja sobre a terra e por esta igreja aqui nesse lugar. Oramos por nossas famílias, por nossas vidas, oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que precisam de restauração espiritual, oramos por aqueles que precisam decidir a favor do Senhor, oramos para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Pai, vai lá visitar também o teu servo, pastor Lutonda, levanta ele, traz ele para casa, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Consegue colocar os 2 slides que eu passei ali para vocês? Pessoal, eu passei isso acho que lá no grupo da igreja, não sei se os 2 estão lá. Isso aqui, ó, passando amanhã na outra segunda-feira, tá? 30/6 até 14/7. Vai ser de segunda a sexta. Hã? Até 4. Eu falei 14. Vocês que escutaram 14. Segunda a sexta, nesse horário aqui, ó, a gente começa. Então, se você chegar, tipo, 5 minutos, 10 minutos, você vai estar pegando. Detalhe, esse tempo todo aqui, a gente não vai usar só para oração, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, a nossa esperança, falando a respeito de algumas questõezinhas. Deixa eu só reafirmar o que eu falei domingo passado. Não vou tratar com vocês aqui um estudo escatológico, tá? Mas algumas pessoas têm feito perguntas sobre esses acontecimentos dos últimos dias. Então, a gente aproveita o encontro para responder sobre os acontecimentos proféticos, algumas coisas que estão debaixo do nosso nariz. É interessante que passa a semana, elementos vão sendo acrescentados na história, né? Estão vendo aí? Então, para que vocês não durmam de botina, eu não sabia, eu nunca entendi isso. Então, nesse tempo de oração, a gente vai separar um pouquinho ali para comentar. É comentário, tá? Não é estudo. Comentar um pouquinho sobre isso. Então, durante a semana, a gente consegue ali umas horas para compartilhar com vocês. E o outro slide é o próximo domingo? Beleza. 9h30. Chegou depois, gente, quanto mais perto do horário do culto você chegar, mais casquinha de pão você vai comer. Chega antes, come as tortas, né? Divide e tal. Então, chega mais cedo, mesmo que esteja frio. Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana. Shalom, shalom.